Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui é Solange Montanha e eu estou aqui hoje para te apresentar os 5 passos para que você possa ter uma vida com maior produtividade, resgatar a sua vida social e emocional, acabando de vez aí com a sua gastrite de maneira 100% natural. Muitas pessoas chegam a conversar comigo dizendo o seguinte: Solange, qual é o remédio que cura a gastrite? Gente, não existe remédio que cura a gastrite, tá? Não existe remédio que cura a gastrite. Solange, então me fala quais são os alimentos que eu devo comer. Essa é outra coisa também, tá? Não é assim. É necessário todo aí um programa para que isso aconteça. Então vamos lá. Eu vou falar para você os 5 passos aqui para você viver sem gastrite. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho esse contexto. Olha só, gastrite tem cura? O que você acha? Você acha que gastrite tem cura? Muitas pessoas falam, eu converso com pessoas que estão há 2, 5, 10, 20, 30 anos tomando remédio e a gastrite só está complicando. Então, Solange, gastrite tem cura? É possível curar? Para a gente entender isso, é preciso a gente entender o que é gastrite, tá? Então você vai ter a oportunidade de ver aqui nessa imagem que vai ser postada aqui ao lado, né? Mostrando sobre um estômago saudável, normal, e um estômago com gastrite. A gastrite, então, é uma inflamação da mucosa que reveste aí as paredes internas do seu estômago, do meu, né? E ela pode ser aguda ou crônica, e ela é provocada, então, por diferentes fatores. Vamos ver quais são esses. Pelo uso prolongado de ácido acetil salicílico, AS, pessoal, o conhecido como AS infantil. O uso prolongado dele causa gastrite. O uso de anti-inflamatórios também, e também corticoides. Consumo de bebida alcoólica, cigarro e entorpecentes também causam gastrite. E a ingestão de alimentos contaminados por germes, tipo salmonella, estafilococcus aureus, né? Isso também causa uma irritação, uma inflamação e pode causar gastrite. Outra característica muito comum aí que causa gastrite são as bactérias, né? Que a mais comum aqui é a H. pylori, que nós temos aproximadamente 23 Hs, né, Helicobacter, né, e nós estamos apresentando aqui para vocês o Helicobacter pylori. Então, a infecção humana por H. pylori é um grande risco para a saúde pública, porque ele coloniza a mucosa gástrica de aproximadamente aí a metade da população mundial, dado estatístico que você está vendo aqui. Gente, a metade da população mundial é muita gente, tá? A taxa de infecção aí por H. pylori, ela varia, dependendo de nacionalidade, de lugares para lugares, de 30% a 85%, tá? A taxa de infecção por H. pylori, tá bom? Então, ele é um grande causador de gastrite, inclusive câncer gástrico também, tá? Então, é necessário tratar. E não há necessidade de tratar com remédios, tá? Dá para se tratar de forma 100% natural também, que é o que a gente vai mostrar para você aqui. Outro fator que também ocasiona aí gastrite são vírus. E nós temos agora um bem comum aqui entre nós, né, bem popular, famosinho, que é o Covid, tá? E o Omicron, mais especificamente, é o vírus aí da mutação do Covid, que está causando transtornos gástricos, tá? Náuseas, vômitos, diarreia, cólicas intestinais, tá? Esses sintomas podem ser sintomas do Omicron. Então, fique de olho aí e converse com o seu médico. Ou então, essas bactérias, esses vírus, né? Eles acabam inflamando o estômago porque eles liberam toxinas aí que causam inflamação aguda do estômago. Inclusive, tipo, essa Helicobacter pylori, né? Aliás, desculpa, a Staphylococcus aureus, né? Ou até o rotavírus também. Eles causam gastroenterites, né? Que é aquela dor aguda, súbita que você tem. O H. pylori, ele se alimenta da mucosa gástrica, né? Por isso você começa a sentir dor, porque o seu ácido clorídrico passa pelos buraquinhos ali
onde o H. pylori se alimenta e queima o seu estômago. Você vai ver aqui na tela agora, mostrando também um outro tipo de gastrite, uma outra forma de gastrite, que é a gastrite autoimune. Eu estou mostrando para vocês aqui, claro que eu não coloquei o nome, né? A endoscopia de uma paciente com gastrite autoimune. Você pode observar aí na tela que o estômago dela é bem diferentinho. Ela tem vários pontos amarelados, tem locais que o estômago está completamente amarelado, né? Então isso é autoimune. O que é autoimune? Quando o sistema imune, o sistema imunológico começa a produzir anticorpos que agridem o próprio organismo. Então são as células do estômago aí sendo infiltradas por linfócitos e tentando tirar células que atrofiaram, que não tem mais função, e aí acaba ocasionando esse tipo de gastrite também, tá? Um outro fator que você está vendo aí na tela também, nós não temos só gastrite, nós temos refluxo, né? Aí Solange, mas gastrite não é a mesma coisa de refluxo? Refluxo não é a mesma coisa de gastrite? Claro que não, tá? Refluxo é aquela queimação, muitas pessoas vomitam, outras sentem só um nó na garganta, outras sentem queimar, outras já estão com erosões, com infiltrados linfócitos, inclusive aqui no esôfago, né? Outros têm hérnia, ou de ato, ou por deslizamento, né? Também, então, o refluxo, ele é uma consequência da gastrite, tá? Você tem uma inflamação, ou você tem uma dispepsia, né? Você não digere bem os alimentos, tem dificuldade de produzir pepsina, não tem uma boa acidez gástrica, já não vai ter uma boa produção de enzimas, e aí o refluxo se instala, tá? Esse é um dos motivos do refluxo se instalar. Bom, muito bem. A gente falou um pouquinho para você entender, para a gente ter uma ideia, uma noção da gastrite, e agora eu quero me apresentar. Meu nome é Solange Montanha, né? Eu já trato a gastrite há 19 anos, então eu não sou mais uma criança, né? Já tenho uma caminhada aqui. Eu sou a criadora do programa Viva Sem Gastrite, tá? Que é inédito, é único, tá? Não existe esse programa em nenhum lugar. Se alguém for te vender esse programa, não aceite, porque é clonagem, tá? Não é o meu programa, não é o meu acompanhamento. Ele é único e exclusivo até este momento, tá? E eu já passei por isso tudo que você passou. Eu já tive gastrite, já tive refluxo, já tive H. pylori. Além de ser uma nutricionista, de ter especializações, eu também fui paciente. E junto com essa gastrite, com H. pylori e refluxo, eu também tive ansiedade. Então, assim como você e várias pessoas que já vieram conversar comigo, eu já fiquei 7 anos dormindo sentada, tá? Foi quando eu joguei os remédios fora, literalmente joguei no lixo, tá? Não te aconselho a fazer isso, mas eu literalmente peguei o remédio, a medicação, joguei no lixo e fui me tratar de forma natural, como eu já sabia fazer. E aí eu tive um start de querer levar isso para outras pessoas, tá? Levar isso para você. Porque eu sei o inferno que é viver sem gastrite. E eu quero que você se livre desse inferno e viva uma vida feliz, tranquila, tá bom? Então, olha só, o que as pessoas que me procuram buscam? Primeiro, viver sem dor, sem azia, sem queimação e sem ânsia de vômito. Segundo, voltar a ter uma vida normal, poder voltar ao trabalho e aumentar a sua produtividade. Sair com a sua família para comer fora de casa, no shopping, no aniversário, no churrasco. Voltar a comer para recuperar o peso também e ter saúde, tá? E o que as pessoas que me procuram buscam também, em terceiro lugar, é parar de botar fora, sim, literalmente, jogar fora dinheiro comprando remédios que não resolvem o seu problema. Você vai ver aqui agora alguns cases de sucesso, né? De pessoas, a gente vai trazer algumas pessoas, não tem nem como trazer todas as pessoas que eu tratei aqui, que são muitas, e são pessoas de dentro do país, fora do país, né? A gente atende de todos os lugares, tá? E são muitas pessoas, mas eu quis trazer umas brasileiras aqui, tá? Uns brasileiros para você ver. Nós temos aqui professores, nós temos cabeleireiro, nós temos pizzaiolo, a gente tem lavrador, eu atendo políticos, eu atendo enfermeiros,
também nutricionistas, a gente atende aqui, tá? Já atendi médicos também, tá? Empresários, bancários, tá? Então a gente atende todas as pessoas, tá? Você tá vendo aqui na tela agora o Nilson. O Nilson, ele é um lavrador, tá? Cuida de uma fazenda, administra lá, e ele tinha refluxo de muito tempo. Quando eu lancei o desafio do tratamento para ele, ele falou: mas doutora, será que eu vou dar conta de fazer? Né? Tem uma vozinha grossa assim. Falei: vai, Nilson. O que você quer? Você prefere continuar comendo errado, aquilo que você gosta, e ficar cada vez mais doente, ou dar uma pausa de uns meses aí para a gente corrigir o que está de errado dentro do seu estômago, você voltar a digerir, produzir as enzimas e aí depois você conseguir comer o que você gosta? Ele falou: não, doutora, eu vou fazer. E olha, ele tinha gastrite há 7 ou 8 anos com refluxo, ele fez e ele ficou bom. E no tratamento foi incrível, gente. Gente, presta atenção que eu vou falar aqui. O nosso tratamento é uma bênção, sabe por quê? Porque o Nilson, ele tratou a gastrite dele, levou orientações para amigos e parentes que tinham câncer, gente, e ajudou muito, tá? Então, vocês vão ver mais para frente aqui que os programas que a gente tem de gastrite mudam a vida das famílias, porque as pessoas aprendem a comer. Você acha que está comendo certo. Ah, mas eu como arroz, feijão, carne, eu como salada. Não estou dizendo que não é saudável, mas a forma de consumir esse alimento é que faz toda a diferença. E você também está vendo o Gleidson aqui, né? O Gleidson, aqui em uma semana aí, ó, ele ficou diferentíssimo. Ele estava todo inchado, tá? Então, antes de ele tratar a gastrite e depois dele tratar a gastrite, você vai ver a imagem dele ali. Agora ele desinchado, sem barriga, olha o rosto, olha a barriga dele. E ele contraiu Covid. Sabe para quem que ele veio pedir ajuda? Ele estava usando a medicação, ele falou: doutor, eu estou usando a medicação, não está resolvendo nada. O que a senhora me recomenda? Eu passei 2 orientações no tratamento do Covid para ele. E tá lá no Instagram, você pode ir lá assistir o vídeo dele, ele dizendo: obrigada, doutora, nossa, assim que eu fiz o que a senhora falou, eu melhorei. Isso é muito bom, tá? A gente poder ajudar as pessoas. Aqui nós temos outro caso de sucesso aí, né? O Evandro, tá lá no Instagram, também tá no YouTube os vídeos dele, tá? Falando lá. E o Evandro foi bem interessante, tá? O Evandro curou a gastrite, é um empresário, ele curou a gastrite e a esposa também tinha refluxo. Então, ela foi seguindo as orientações que a gente ia passando. Eu passei algumas orientações, é claro, distintas, né? Diferenciadas para ela. Ela não havia comprado o programa, mas aí a gente orientou assim mesmo junto com ela. E ela curou o refluxo. Olha o quanto de inchaço abdominal ela eliminou. Se você olhar nessa foto mais embaixo aqui, ó, ela eliminou 8 quilos em 24 dias. Ela estava muito inchada. Ela mudou a vida dela. Então, mais uma família que mudou a vida aqui, né? Aqui nós temos a Antônia. A Antônia estava perdendo cabelo, não conseguia comer nada, estava muito ruim. E ela mandou aqui pra gente, né? Estou muito bem, graças a Deus, o tratamento está dando certo, meus cabelos estão parando de cair. Olha que bênção. E nós temos aí também a Ivonete, né? A Ivonete também lá da Bahia. A Ivonete, ela desmaiava. Se eu não estou enganada, era todos os dias, tá? Todos os dias ela desmaiava. Ela começou a fazer o nosso programa, no primeiro dia ela não desmaiou mais, né? Então existe sim a forma de tratar. Então, como foi que eu venci a minha gastrite, né? Eu já falei para vocês que eu resolvi largar tudo e fazer um tratamento natural. Eu reprogramei a alimentação, né? Eu disse para mim mesma: eu sei o que funciona, eu sei o que dá certo e eu vou reorganizar. Falei para minha família: a partir de hoje nós vamos mudar um pouco a forma de comer, né? Nem todo mundo aceitou de boa, mas depois viu que a gente não estava retirando alimentos, a gente só estava organizando a forma de fazer essa alimentação e deu certo para todo mundo. Sabe o que acontece? Eu gosto muito de falar sobre a armadilha do Titanic.
Quem não conhece o Titanic, quem nunca ouviu falar no famoso navio, né? Em 1912, o RMS Titanic, ele colidiu com o iceberg no mais importante naufrágio do século XX. Um navio que estava saindo pela primeira vez, cheio de pessoas. Ele queria mostrar que era o melhor navio, o mais rápido, né? E ele acabou colidindo no meio do Oceano Atlântico e quase todas as pessoas morreram, né? Por que eu falo que é a armadilha do Titanic? Porque às vezes a gente confia demais em uma coisa só. Nesse navio eles tinham apenas binóculos. Eles estavam tão seguros de que esse navio não afundava, que alguém até falou lá que nem Deus afundaria o navio, que eles estavam sossegados, né? Desatentos. Quando eles perceberam com os binóculos dele que o iceberg estava em cima, não tinha mais o que fazer. Muitos de vocês, assim como eu também, né? Às vezes tem que esperar 7 anos para dizer basta, eu vou tratar, vou curar a minha gastrite, vou parar de tratar a minha gastrite, tá? Muitas pessoas acham que é um remedinho, que é um chazinho. Gente, se isso curasse a gastrite, no Google teria todo o tratamento que você precisa. Sabe por quê? Que a gente é assim? Porque o peixe morre pela boca, tá? O peixe literalmente morre pela boca. A gente quer as coisas mais fáceis, mais rápidas, mais práticas e a gente fica mentindo pra gente mesmo, se convencendo que isso vai dar certo. Olha só, entre 60 e 70 milhões de pessoas são afetadas por todos os tipos de doenças digestivas. Entre 60 e 70 milhões de pessoas são afetadas por todos os tipos de doenças digestivas. Gente, é muita gente. E sabe por quê? Um dos grandes fatores, eu que estou colocando uma pirâmide alimentar aí para você, é que as pessoas invertem essa pirâmide. As pessoas põem essa pirâmide de ponta cabeça. Colocam os carboidratos, coloca as proteínas aqui na base dos carboidratos. Olha onde estão as proteínas. As proteínas, elas estão lá na terceira categoria. Geralmente a pessoa põe aquele bifão no prato, né? Ou então serve o arroz embaixo, joga aquele bifão do prato inteiro ali, às vezes mais de um, né? E vai comer. O que acontece quando você não combina corretamente esse alimento? Quando você come a mais do que você deveria comer? Por que a pirâmide é dessa forma, né? Por que a pirâmide é uma pirâmide, né? Porque, ó, nós devemos comer mais carboidratos. Vamos pensar numa proporção. Se você comer 3 colheres de sopas de arroz, deve comer 1 de feijão. 3 de carboidrato, 1 de proteína. Quando você usa mais proteína do que o carboidrato, você vai causar fermentação. A sua digestão vai parar, isso vai causar fermentação. Essa fermentação vai produzir álcool etílico e esse álcool vai te trazer uma gastrite. Começando no ântro, e aí começa o refluxo. Então, nós precisamos usar com sabedoria o alimento que nós temos, mesmo os saudáveis. Então, primeiro passo aí, anota aí, o primeiro passo para você viver sem gastrite. Pare de dar ao seu corpo alimentos que ele não dá conta. É de fundamental importância diagnosticar e tratar alergias alimentares. Quando você não trata suas alergias alimentares, aqueles alimentos que são muito irritantes, como o café preto. Café preto, além de ser irritante gástrico, ele também causa frouxidão, flacidez de válvula. Então, você pode desenvolver refluxo com essa facilidade, tá? Os alimentos que irritam o sistema digestivo, eles aumentam a histamina. Aumentando a histamina, você vai aumentar em 30% aí a acidez estomacal também, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, camarão, é um alimento alergênico, todos nós sabemos disso, né? O leite é o grande vilão, aí o glúten, né? Corantes artificiais que a gente encontra em quase todos os alimentos. E também as bebidas alcoólicas aí também são irritantes, tá? São alimentos que são irritantes gástricos, além de fazerem mal por si só por causa do álcool, elas também acabam irritando e aumentando a histamina. Segundo passo, não trata o sintoma, trate o problema. Como eu estava dizendo para você, tem pessoas que querem ir na farmácia pegar um comprimidinho, uma cápsulazinha, um chazinho. Ai, qual é o chá, qual é o remédio? E pronto. Gente, não é assim que funciona. Por quê? Porque não foi assim que você desenvolveu a sua gastrite,
tá? Não foi assim, você desenvolveu a sua gastrite por erros que trouxeram consequências, que agora você vai precisar de um tempo para recuperar todos esses erros que você cometeu. Às vezes nem são erros assim, às vezes o problema foi um remédio que você tomou, né? A gente falou aí. Então você tem um problema com a tireoide, né? Nós temos uma live lá no Instagram falando sobre o nervo vago, né? O que acontece, o que desenvolve aí, né? Uma gastrite através do nervo vago, né? Então, causa uma paralisia aí na musculatura, o alimento retarda o esvaziamento dentro do estômago e você vai desenvolver uma gastrite, tá? Então, remédio é para remediar. Muitos pacientes estão aqui tratando a gastrite com a gente e eles continuam usando o remédio no começo do tratamento. Alguns usam por 3 meses e aí a gente acompanha ele mais um pouquinho, mais um quarto mês, para a gente desmamar e tirar esse remédio, porque vai depender do problema de gastrite que você tem e o que foi que causou essa gastrite. Então, cada um tem uma resposta imunológica diferente do outro, tá? Olha só, o que geralmente a pessoa faz, né, quando tem H. pylori? Aí o médico faz o exame e faz o uso daquele pylori pack, né? Gente, esse remédio, ele é comprovado cientificamente que esse combo, além de ser caro, ele causa refluxo, pangastrite e desbiose intestinal. Você não precisa dele para tratar o H. pylori. O carvão vegetal faz isso. Só que não é só o carvão, tomado uma cápsula, tem todo um procedimento, tá? Que a gente tem que tomar. Outras pessoas resolvem temporariamente o seu problema usando enzimas, tipo a pepsina, tá? Betaína ou cloridrato de betaína. Muitas pessoas que chegam aqui para fazer o tratamento ou para conversar comigo usaram betaína, usaram cloridrato de betaína e agora estão com o estômago queimando, todo com enantematose. Por quê? Primeiro, a betaína não são todas as pessoas que podem usar. Segundo, se você tem uma gastrite e tem uma inflamação no seu estômago, você não pode tomar betaína, porque a betaína é ácido, vai aumentar o seu ácido clorídrico, tá? E aí vai queimar o seu estômago. O que você tem que fazer é diminuir essa acidez, diminuir esse pH, tá? Não é diminuir a produção, mas é diminuir a intensidade do pH, tá? Então tem que saber como tratar, tá? Existem segredos. Terceiro passo, anota aí, para você tratar a sua gastrite. Trate o sistema nervoso entérico. O que é isso? Olha só, nós temos aí quase mais neurônios no trato gastrointestinal do que no nosso cérebro, tá? E tem que tratar. A sua imunidade, ela se faz no seu intestino delgado. Ó. Uma boa imunidade depende aqui de 50% a 70% do bom funcionamento do seu intestino, tá? Quando você não tem bom ácido clorídrico, boa produção, você não mata as bactérias também ali que estão no estômago, os fungos, isso vão para o intestino, vai alimentar. Você não digere corretamente esses alimentos, eles saem em pedaços nas fezes, vão alimentar bactérias ruins, tá? A fermentação que ocorre ali dentro do estômago com o refluxo vai alimentar bactérias ruins. Se você toma uma domperidona, um dexilante para eliminar com mais rapidez esse alimento ali do seu estômago, você vai tirar o alimento que ainda não está preparado para chegar ao seu intestino, então você vai alimentar bactérias ruins. Se você usa alimentos tipo leite, muito sal, muito açúcar, você vai modificar, você vai alterar ali nos seus enterócitos a absorção dos nutrientes, então começa a te dar alergias, começa a dar dores no corpo, começa a aumentar o seu colesterol, são inúmeras as coisas. Então, o sistema nervoso entérico, no trato gastrointestinal, ele deriva aí da crista neural, né? E possui cerca de 200 a 600 milhões de neurônios. É muito neurônio, né? O intestino, aliado à sua estrutura neural, à comunidade microbiana e aos seus metabólitos, possui a capacidade, então, de o quê? Modular o sistema nervoso central. Olha só, o intestino possui a capacidade de modular o sistema nervoso central, que está aqui no nosso cérebro. Por isso que quem tem gastrite pode desenvolver ansiedade e depressão. Tá?
E a gente tem tratado muito disso, tá? Nós tratamos isso também aqui para ajudar você, porque você já está com falta de produção de serotonina e começa a dar ansiedade e depressão. Alteração, então, do equilíbrio do eixo cérebro-intestino, associado à disfunção tanto ao nível gastrointestinal quanto do sistema nervoso central, traduzem doenças inflamatórias, então você vai ter doenças inflamatórias intestinais, perturbações funcionais gastrointestinais, aí vem o refluxo, motilidade, tudo isso, e também do comportamento alimentar, anorexia. Então, anorexia, você começa a ficar sem conseguir comer, sem conseguir engolir o alimento. Na terceira colherada começa a dar enjoos, né? E também muitas pessoas causam a obesidade. Perturbações do espectro, do autismo também, tá? São ocasionados aí. E perturbações do humor, ansiedade e depressão também, como a gente já falou. Quarto passo para você poder viver sem gastrite: corrija então os erros alimentares, tá? Como é que eu corrijo os erros alimentares? Agora eu vou trazer para você aqui 8 condições. Anota bem aí, tá? Vou trazer 8 condições para que você possa corrigir o seu trato gastrointestinal. Corrigir a sua alimentação. Primeira condição: alimentos dos grupos de proteínas e carboidratos nunca devem ser combinados. Então, você nunca deve comer uma carne e um arroz no mesmo prato, ou uma carne e um macarrão, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma salada de folhas verdes pode ser consumida com qualquer proteína, carboidrato ou gordura. Então, saladas você pode comer com qualquer coisa, tá? Gorduras inibem a digestão das proteínas, diminuem 40% a motilidade intestinal também, tá? Então, se você for comer gordura com uma proteína, como uma salada mista, ela compensará os efeitos inibidores da digestão. Nunca tome líquido durante as refeições, nem imediatamente depois, tá? Porque o líquido distende, vai diluir os ácidos, o ácido clorídrico, tá? Vai fazer com que você tire alimentos com mais rapidez do seu estômago para o seu intestino, vai te dar gases e um monte de coisa aí. Que mais? Quarto, né? Quinto, convém deixar um intervalo de pelo menos 4 horas entre as refeições. 6. Hortaliças, saladas e frutas devem constituir a maior parte da dieta. Então, o seu prato não tem que estar cheio de arroz e carne. Seu prato tem que estar cheio de salada e verduras cozidas. Aminoácidos e açúcares não devem ser ingeridos com proteínas e frutas ácidas na mesma refeição. Por quê? Sabe aquele negocinho de comer uma laranja depois da feijoada para ajudar a digerir a feijoada ou absorver o ferro? É completamente errado. Quando você põe um alimento ácido em cima de uma refeição, o seu estômago entende que ele não precisa produzir ácido para poder digerir. Aí o alimento vai ficar mais tempo ainda. Tem pessoas que ficam até 12 horas ou mais com o alimento dentro do estômago, aquela mesma refeição, tá? E oitavo, alimentos da mesma classificação, então aí como carboidrato, né? Batata com arroz ou arroz com macarrão, tá? E proteínas com proteína. Então a gente não deve comer arroz com batata ou arroz com mandioca ou arroz com macarrão e não deve comer carne com feijão. A gente não precisa de 2 proteínas, tá? A gente não tem todo o tempo aqui para explicar. Eu tenho um programa que explica detalhadamente cada passo disso daqui, tá? Então, assim, a gente só tá fazendo um resumo porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas a gente explica detalhadamente cada passo disso, tá? Então, olha só. Depois de saber tudo isso, o que você precisa para tratar a sua gastrite não é de mais substâncias nocivas ao seu corpo, e sim normalizar essa digestão sua para poder eliminar tanto o H. pylori como reconstituir a sua mucosa gástrica e a sua produção de ácido e a sua produção de enzimas estomacais, tá? Então vamos ao quinto passo. O quinto passo para você poder viver sem gastrite é que você precisa de um treinador. Você precisa de alguém. O que o treinador faz? O que o treinador vai fazer? Qual a diferença que esse treinador vai te fazer?
ele vai te ajudar a ir mais rápido, a eliminar bloqueios, a correr menos riscos durante o seu tratamento e a gastar menos dinheiro, tá? Então, depois de tudo que você viu aqui, você entendeu que tem muita coisa que você precisa entender para tratar a gastrite. E foi o que o Evandro aqui entendeu, né? O Evandro falou que eu aprendi que posso viver sem a gastrite, que é possível sim. Eu aprendi que pode sim viver sem gastrite, né? Tem um vídeo dele falando lá no Instagram isso. Ele fala lá que ele entendeu, ele aprendeu comigo, aprendeu lá no programa Viva Sem Gastrite, que é possível viver sem gastrite sim, e de forma bem simples, tá? Então agora eu quero pedir permissão para vocês, para explicar como é o tratamento Viva Sem Gastrite Online, o tratamento que vai curar a sua gastrite. Tá? É um tratamento que eu desenvolvi, tá? Eu trato gastrite há 19 anos, como a gente já mencionou ali no começo, e a gente foi aprimorando e sempre estudando mais, sempre eu estudo, aprendo, tá? Fazendo novos cursos, novas especializações para aprender ainda mais, muita leitura, muita pesquisa, muitos anos de pesquisa, e a gente desenvolveu esse tratamento, tá? Como você vê aqui na tela, é o VSG, né, o Viva Sem Gastrite Online. Ele é um programa que contém 24 aulas, tá? 5 introdutórias. Nessas aulas introdutórias, a gente traz também um pouquinho para você uma reflexão, tá? A gente traz uma reflexão para começar a trabalhar também o seu sistema nervoso central, tá? Trabalhar a sua ansiedade, tá? Nós também trabalhamos isso dentro desse programa. E depois nós temos todos os desenrolar aqui, tá? A gente está trazendo aqui para você só os enunciados, mas tratamento da gastrite, primeira etapa, são 7 aulas, tá? Explicando passo a passo da alimentação, dos fitoterápicos que você vai usar, de todo o passo a passo dos chás que você vai fazer. Você tem e-books de receitas de sopas, caldos, de sucos, detox e sucos detox para o tratamento da gastrite, explicando para cada classificação de sucos, para quem serve, tá? Com relação a frutas, por exemplo, quais frutas eu posso comer? Tem uma tabela que você pode imprimir, botar na sua geladeira, dizendo a classificação de cada fruta e qual combina com qual, tá? Para você não correr o risco de aí parar uma digestão por causa de uma fruta, tá? E aí depois nós vamos para a segunda etapa, tá? Aqui nós não temos muitas aulas, porque nós já estamos vindo. A primeira etapa você vai fazer por 21 dias. A segunda etapa você vai fazer por 50 dias, tá? Então tem o passo a passo aqui dentro. Aí tem a orientação final do seu tratamento. E depois você vai ter aqui também um bônus, entendendo a digestão humana, tá? São 5 aulas aqui explicando para você como o seu estômago funciona, como ele produz enzimas, como o seu intestino funciona, todo passo a passo para você entender por que você chegou à gastrite. Quando você entender o motivo pelo qual você chegou à gastrite, você vai aprender a viver sem ela, tá? E depois nós temos mais alguns bônus e alguns recadinhos. E outra coisa, esse programa é um programa que você tem acesso vitalício, tá? Ele não é acesso de 1 ano, não é acesso de 6 meses, tá? Nem de 3 meses. É acesso vitalício. E ele é um programa que, como eu falei para vocês, eu estou sempre aprendendo mais. Então ele vai estar sempre sendo reestruturado. Então você não vai perder nada com isso, tá? Se você tratou a gastrite hoje, daqui a 5 anos, você tem lá alguns episódios, ou pode ter dado uma inflamaçãozinha de leve ali, né? Alguns erros, um remédio que você tomou, ou você ficou doente, alguma coisa assim. Opa, vou lá dentro do programa, vou ver o que eu fiz, o que eu posso fazer, como é que eu posso corrigir isso daqui e pronto, sem pagar mais nada por isso, tá bom? Então é isso que nós estamos trazendo para vocês aqui hoje, a oportunidade de você poder viver sem gastrite. O que você está esperando? Clica logo aqui embaixo, tá? No link que está aqui embaixo e venha também você para este programa, onde você vai poder voltar a comer o que você gosta,
voltar a ter energia à disposição, recuperar o seu peso, poder ter disposição, alegria para estar com seus familiares, poder ir ao shopping com seus familiares, com seus filhos, e ao churrasco de amigos nos domingos, né? Então, você pode mudar a sua vida e a vida da sua família. Clique aqui embaixo e leve esse programa para você. Beijoca! E a gente se vê. E olha só, outra coisa. Deixa eu te falar outra coisa aqui que a gente vai te dar de bônus. Você que adquiriu o programa hoje, né? Clicando aqui, comprando o programa, você ainda recebe uma consulta gratuita comigo, tá? A gente vai te dar aí um reforço, uma orientação, a diretriz para você poder fazer o seu tratamento, tá bom? A gente vai ver seus exames e vai te orientar, vai te dar ainda uma consulta gratuita, tá bom? Até daqui a pouco, então, dentro do programa Viva Sem Gastrite Online. Tchauzinho!